Om Hara, saudações dentro do amálgama, dentro da tradição tântrica a ti. Eu sou Otávio Leal, meu nome espiritual recebido em uma iniciação tântrica, até porque o Tantra é uma escola iniciática, é Dandanath. Danda significa o senhor do bastão, e Nath é o nome da tradição tântrica xamânica pela qual eu tive a honra de receber uma iniciação. Pois bem, hoje, Dia dos Namorados, eu resolvi fazer aqui, de surpresa, uma conversa com vocês, uma aula apontando algumas técnicas dentro da tradição tântrica, técnicas da Índia antiga, de uma tradição fortíssima, que vem se repetindo através dos tempos, que vai ganhando força, roupagem através dos séculos. E eu vou compartilhar algumas técnicas contigo para engrandecer as práticas amorosas, por que não as práticas da sexualidade sagrada tântrica. Eu tenho, inclusive, um livro sobre esse tema, que chama-se Maithuna, Sexo Tântrico. E aqui em cima o subtítulo a respeito da sexualidade tântrica, que é Você não sabe o que está perdendo. É um livro só voltado para a sexualidade tântrica. Esse livro não encontra-se mais à venda, mas eu acabei produzindo um curso que se chama Maithuna, a sexualidade sagrada tântrica, que tem um livro como uma apostila, ele em PDF. O livro publicado, ele esgotou-se há muito tempo, a primeira, a segunda edição, e no momento eu não tenho interesse em republicar, porque ele fala tão somente da sexualidade. Tem um outro livro de Tantra que aborda o Tantra dentro de uma visão mais holística, mais completa. Mas hoje eu vou ensinar para ti algumas técnicas que, inclusive, não estão no livro. Assim, quem já tem o livro vai aprender algo novo e que, principalmente, você vai poder praticar. Essa é a ideia do Tantra. Não é tão somente nós ficarmos na mente, escutando informações, escutando conhecimento. O Tantra, ele pressupõe uma espiritualidade muito visceral e muito prática, muito corporal. Não é, volto a insistir, uma espiritualidade filosófica. Não que haja nenhum problema em pensar em espiritualidade, pensar em evolução, pensar no divino, pensar no transpessoal ou na iluminação. Só que o Tantra olha numa outra direção. A ideia é você experimentar a espiritualidade. Algumas práticas da sexualidade tântrica, elas são baseadas num diálogo entre Shiva, que é um mestre, e Shakti, que é uma discípula. É um diálogo onde a Shakti, a discípula, chega para Shiva e faz uma série de perguntas para ele. E uma das perguntas de Shakti, a discípula, Shela, fala-se em sânscrito, é: Shiva, qual é a tua realidade? O que você sente quando você está meditando ou quando você entra num estado de Maha Samadhi, que é uma grande iluminação? E aí Shiva, em vez de falar, olha, a iluminação é um monte de luzes, ou é uma melodia cósmica, ou é uma sensação de felicidade plena, que não são conceitos do Tantra, essas informações, Shiva vai para Shakti e fala, eu vou te ensinar algumas técnicas que você vai sentir exatamente o que eu sinto. Então, numa das passagens de Shakti, Shiva diz para ela, enquanto estiver amando, e aí eu transmito isso para você aqui, enquanto você estiver amando, seja num enamoramento, num carinho, ou até mesmo nas preliminares sexuais, ou porque não dentro de um ato sexual, enquanto você estiver amando, você não deve existir. Apenas o amor
deve existir. Apenas o ato de amar deve existir. Então olha que bonito. Eu vou falar todo o sutra, que é o texto sagrado, e depois eu vou explicar parte por parte. Então, enquanto você estiver amando Shakti, você não deve existir. Somente o amor deve existir. Esqueça-se tão completamente de você que você deixe de ser. Somente o amor existe, Shiva insiste. Torne-se o amor e entre na vida eterna. Então vamos aprofundar essa questão. Outro dia eu escutei a respeito, hoje, da busca da performance sexual. E claro que isso já não faz parte da minha vida, mas me lembrei da minha adolescência, onde eu tinha uma preocupação de ter uma performance sexual, de fazer bonito, de dar prazer à minha companheira, de mostrar que eu era um ser viril, um ser que conseguia oferecer prazer. Ou seja, quando nós vamos entrar num ato de amor e há essa preocupação, que é a preocupação egóica, não a preocupação do amor, que sim é ofertar, mas é a preocupação egóica. Provavelmente você nunca vai experimentar uma sexualidade sagrada. E é interessante que nesse diálogo do mestre Shiva com a Shakti, a sua parte feminina, Shiva ensina uma série de técnicas. São vários os diálogos, eu quero ensinar alguns para ti. Mas ele sempre vai começar pelo amor. É como o mestre Jesus, Osho, ele começa pelo amor. Ou seja, se você não está conectado aqui, nada feito, nada feito. Toda prática amorosa começa com o amor, porque o amor é o que está mais próximo da sua iluminação. Vários mestres que eu tive na Índia, principalmente o mestre Osho, me ensinaram, e hoje eu ensino isso para ti, que quando você está tenso, preocupado, cheio de energias de ação ou de ações, dificilmente você vai ter um ato sexual pleno. Você tem que entrar de forma profundamente relaxada no ato do amor. Inclusive, no outro texto sagrado, Shiva diz para Shakti, nunca faça amor quando você está excitada ou quando você está excitado. É exatamente o contrário daquilo que nós aprendemos, que é fazer amor quando estamos num estado de muita excitação. E esse fazer amor surge para quê? Surge tão somente para nós descarregarmos sexualmente. Usar o outro, por vezes, como um balde de lixo, onde eu coloco todas as minhas frustrações, a minha raiva, a minha ganância, a minha vontade de possuir para fora. Então existe uma técnica do Tantra que diz: faça amor quando você não tem nenhum tipo de excitação. Primeiro, porque as suas preliminares vão ser muito maiores. Segundo, porque você vai fazer da meditação um ato sexual. E do ato sexual uma meditação. Principalmente a mulher que tem uma ioni, que é um espaço sagrado, muito mais receptivo do que o homem. Quando o homem faz o sexo com a mulher, descarregando nela um monte de frustrações, um monte de tensões, a mulher normalmente, após o ato sexual, fica muito para baixo, porque ela foi usada. Ou seja, havia uma necessidade de descarrego do homem e ele descarregou tudo na mulher. Note, eu estou falando de um ato sexual sagrado. Por vezes, você pode fazer um ato sexual comum, um ato sexual tão somente sexual, mas aqui a ideia é do sagrado. Então, por vezes, você pode fazer um ato de amor sem nenhum tipo de excitação. Num estado, digamos, de profundo relaxamento, de profunda tranquilidade, sem esperar jogar absolutamente nada na pessoa amada. Agora, você imagina uma pessoa muito tensa, uma pessoa cheia de preocupações de poder, de ganância, de avareza. Essa pessoa vai jogar tudo isso na pessoa amada.
E outra coisa, quando você entra no ato de amor sem existir, sem o ego, sem querer fazer uma performance, simplesmente buscando se diluir no ato de amor, você vai entender a função principal do amor. Porque o amor não é uma posse, não é o bem. O sexo também não é o bem. Não é para determinar, eu fiz sexo com tantas pessoas, eu tive tal orgasmo, eu tive tal prazer. Não é nada disso. Não é um bem. Não é algo para ser falado depois. É algo para ser sentido exatamente naquele momento. Agora, uma pessoa que só está preocupada com os bens, com a conta bancária, com os valores financeiros, em ter poder sobre o outro, quando ela entra no amor, é muito difícil ela se desmanchar. A não ser que ela esteja aprendendo aqui comigo essa ideia. No ato de amor, você não tem que ter um meio, nenhum tipo de meio. O ato de amor é um fim em si mesmo. O ato sexual é um fim em si mesmo. Então Shiva diz para Shakti, abra mão de tudo. Você pode preparar um ambiente com boas músicas, colocar algumas frutas, às vezes até usar um pouco de vinho, que é sagrado no Tantra. Você pode colocar luzes, acender velas, fazer da preparação para o ato de amor uma preparação onde você crie um santuário, um sanctum do amor. E que quando você entre no corpo daquela pessoa, quando haja a penetração propriamente dita, que essa penetração seja uma penetração sem o ego, uma penetração do homem na mulher do homem, uma união, que não haja o ego, que não haja eu sou o melhor, que não haja a ideia de uma performance. Não existe o porquê de se fazer amor. Você pode dar um porquê, que é sacralizar. Agora, olha, quando um homem só pensa em dinheiro, ele quer dinheiro para conseguir alguma coisa. Quando ele só pensa em poder, ele quer poder para conseguir alguma coisa. Meditação e amor não é para nada. É um fim em si mesmo. Você não ganha absolutamente nada com isso. E quando você não tem medo de amar, é porque você não tem medo da morte também. Você não tem medo da morte. Porque no orgasmo nós experimentamos uma pequena morte. Naqueles 11 segundos, 12 segundos na mulher, que é o orgasmo comum, naqueles 4, 5 segundos do homem, você deixa de existir. Há uma profunda entrega, mas depois já vem as preocupações, o que eu tenho que fazer, às vezes até pegar o celular, às vezes até consultar a agenda, consultar a bolsa de valores, mas quando eu entendo que no momento do amor tem que haver entrega, o passado não pode existir mais. Não pode haver nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhum pensamento. O futuro também não deve existir mais. Por isso que Shiva disse, quando você ama, só o presente existe. Hoje isso é chamado muitas vezes de flow. Isso é muito usado dentro da área, digamos, de business, de negócios. Eu até há pouco tempo, eu tenho esse livro que chama Flow, é o primeiro que eu tive, o primeiro livro que surgiu de Flow, e fala-se muito de estar presente, de êxtase, daquela sensação que tudo faz sentido, mas em momento algum ele fala do ato sexual, em momento algum. Eu fiz um curso também de Flow, de estar presente, de fazer as coisas acontecerem, de entrar num êxtase. Em momento algum se falou do ato sexual. E a própria existência, ela criou o ato sexual para nós, humanoides, homo sapiens sapiens, para nós encontrarmos essa percepção do flow, essa percepção de uma pequena iluminação. Ou seja, no momento do orgasmo, você atingiu a eternidade. E o que eu quero propor aqui para ti é que você pode atingir essa eternidade durante o ato de amor também. Como? Com paciência, fazendo devagarinho, estando atento,
fazendo um projeto que, por vezes, dentro da terapia tântrica que eu ensino, eu chamo de carinhoterapia, que é se permitir que um faça carinho no outro. Eu falo muito para os meus alunos que, por vezes, nós beijamos na boca a pessoa amada só para fazer sexo. O beijo na boca é tão somente um gatilho, como hoje se diz, para adentrarmos no sexo. E não, o beijo na boca, se você está presente, o olhar nos olhos, se você está presente, o fazer amor, se você está presente, essa é a primeira porta. Primeira porta do que, Otávio? Porque através dessa porta, a ideia é que você atinja a iluminação. É muito comparado os métodos de iluminação do Tantra, da sexualidade sagrada, com outras escolas. Na minha opinião, o Tantra é muito direto, muito direto. Por isso que Shiva diz para Shakti, torne-se uma pessoa amorosa. Quando você abraçar alguém, fica consciente desse abraço. Olha, eu tenho um curso de meditação. É um dos cursos mais longos que eu tenho. É um curso que eu formo instrutores de meditação. Hoje eu não estou aqui para falar dele. Eu ensino centenas de aulas de meditações, aulas mesmo, de várias tradições. E para dar esse curso, eu pesquisei em vários livros sobre atenção plena. E cheguei até a ver alguns cursos de atenção plena. Nenhum livro fala que a prática mais poderosa de atenção plena que pode existir é no sexo. Se você abraça alguém com atenção plena, uau, um milagre acontece. Se você beija alguém com atenção plena, a porta está aberta para um grande salto. Se você sente o cheiro da pessoa tentando perceber o perfume daquela pessoa, se você toca e tenta perceber a maciez da pele daquela pessoa, se você olha essa pessoa, ou melhor, se você se torna um amor, e para você se tornar um amor, você tem que deixar de existir. Porque aonde existe o amor, não há espaço para ego. Não há espaço para ego. Essa live vai sim ficar gravada no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar aqui com outras pessoas, principalmente meu público que é muito feminino, e passar isso para o teu companheiro ou para a tua companheira. Isso é comum as pessoas me perguntarem, isso mostra a que grau de loucura que nós chegamos. Otávio, o Tantra, a sexualidade sagrada, pode ser entre dois homens, pode ser entre duas mulheres. Que diferença faz? O convite sempre é o amor. A porta é o amor. E não é o Jamprem aqui que está falando disso. Jesus falou sobre isso. Krishna fala sobre isso, o Tantra fala sobre isso. Sim, o xamanismo vai numa outra direção. O budismo fala do silêncio. O cristianismo, não Cristo, fala da fé. Mas o Cristo, o Yoshua, o Tantra, eles vão falar que o amor é a porta. Por isso que quando você vê as figuras do Tantra entre duas pessoas amando, você vai notar que não existem duas pessoas, chama Yab e Ubi. Essas duas pessoas se tornam um. E quando eu faço amor com a minha companheira, a Ananda, eu me torno um com ela. Porque eu vou falar para ti, eu tive vários relacionamentos afetivos da minha vida. Eu nunca fiz um voto de brahmacharya, um voto não sexual, como alguns caminhos espirituais optam pelo brahmacharya, que é não fazer sexo, e é um caminho também. Mas eu nunca optei por isso. E com ela, através das técnicas que eu já conhecia, que agora eu ensino para ti, é possível que haja uma intimidade. Por exemplo, quando você está fazendo amor e você toca os chakras da pessoa amada, olha uma técnica aqui que eu estou passando para ti. Quando você toca aqui na pessoa amada, quando um toca no outro, aqui no Ajna Chakra, há uma profunda conexão. E o meu toque, quando toca a pessoa amada aqui, e a pessoa amada, quando toca em mim aqui, há um despertar dos chakras. Você sabe que eu não ensino equilíbrio de chakras, eu ensino
estimulação dos chakras. Quando você toca a pessoa amada durante o ato sexual, um toca o coração do outro, e você deixa de pensar um monte de coisa, simplesmente está ali presente, uau, uau, de novo você atingiu aquilo que eu falei no começo. Shakti, que é a Sheila, que é a discípula, pergunta: Shiva, qual é a tua realidade? O que um iluminado sente? Ora, quando você aqui que está me vendo tocar o coração da pessoa amada durante um ato de amor, é isso que o iluminado sente. É isso que o iluminado, é por isso que o iluminado passa. Por isso, quando você está beijando, atenção plena, deixe que só o beijo exista. Quando eu estou tocando os seios da mulher amada, que exista tão somente os seios da mulher amada. Quando você toca o genital da pessoa amada, que não exista mais nada, absolutamente nada ali, só o genital da pessoa amada. E que você toque aquele genital, sim, por vezes com uma intenção sexual, mas também vendo nele o sagrado e vendo isso em você também. É interessante que eu tenho visto muito na internet, de um modo geral, escutando-se falar a respeito da não masturbação, que a masturbação não é legal, que você por vezes pode até se viciar nisso, principalmente a masturbação que envolve por vezes a pornografia. A visão do Tantra é uma visão que quanto mais se proíbe uma coisa, mais você fica nela. Quanto mais se proíbe, mais você fica. Por isso que o Tantra é contra a proibição. O Tantra diz, mesmo com relação a algumas proibições, as pessoas podem beber álcool, mas não podem usar algumas drogas. O Tantra diria, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem nas casas delas. Não vá sair na rua, você pode machucar alguém, você pode ferir alguém no trânsito, como o álcool é proibido no trânsito, enfim. Então, quanto mais se proíbe algumas coisas, mais há um interesse. Então, o Tantra propõe que nós temos 4 fases de amor, 4 fases de sexo, cada um de nós. A primeira fase é o sexo masturbatório. Mas o sexo masturbatório você não tem intimidade. Você não pode mergulhar nos outros. Você não pode se dissolver nos outros. Eu conheço muitas pessoas que escolheram o caminho brahmacharya, que é o caminho da não sexualidade, fazem votos de não fazer sexo com ninguém. No Brasil tem alguns gurus que dizem que fizeram esse voto não sexual, mas eles se masturbam muito. Outros não. Mas esses que se masturbam, eles param na masturbação. Não há nenhum problema em você se masturbar. Ensina teus filhos a fazerem isso. Mas quando fizerem isso, faz por inteiro. Eu me lembro que uma vez eu estava me masturbando e a minha empregada, ela chamava Shirley. E eu me masturbava escondido, porque era proibido, era escondido, ninguém podia saber. E ela abriu a porta, eu estava me masturbando e ela era crente. E ela falou, isso é pecado, Deus vai te punir. Isso é o onanismo, acha que fala essas coisas, né? Fala no Deuteronômio bíblico, que é o mesmo lugar que fala que é proibido não cortar o cabelo, que é proibido entrar num templo de óculos, que é proibido usar 2 tipos de roupa, que é proibido comer 2 tipos de proteína, e lá fala que é proibido se masturbar. E aquilo para mim foi terrível. Primeiro que meus pais não me ensinaram a me masturbar como algo sagrado e uma ponte para mim saber tocar outra pessoa. O que eu quero falar aqui para ti é que você não pode ficar na masturbação a vida inteira. Você tem que se relacionar. Mas existe um momento onde os jovens têm que aprender a beleza, o sagrado disso, a importância disso. Por isso que eu não falo palavrões, porque os palavrões sempre falam do sexo como algo sujo, como algo agressivo. Hoje as pessoas ficam o tempo inteiro falando uma para outra, pênis, 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 pênis.
ou vá fazer sexo anal, ou vá fazer sexo anal, como se fosse palavrão. Agora é moda, tudo pênis, 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 só que usa outra palavra, né? Que uma outra palavra, mas que significa pênis. Então, na masturbação, quando você se toca e você faz isso de forma sagrada, com muita calma, com muita atenção, e estando pleno no ato de se masturbar, ou seja, eu estou ali inteiro, eu estou consciente disso. Eu vou tentar até sair da repetitividade, eu vou buscar algo novo, fazer algo diferente. Pode surgir aqui uma grande experiência. Da masturbação, nós vamos para o relacionamento a dois. E com o tempo vamos aprendendo tudo isso que eu estou falando aqui para ti, de você desaparecer na outra pessoa. Que o teu pênis ou que a tua vagina, pênis lingam, que é bastão luminoso, vagina yoni, espaço sagrado, que quando encontre outra pessoa, que você se desmanche nisso. Porque o relacionamento afetivo é a porta para a transcendência, a porta para a iluminação. E no momento da vida, primeiro masturbação, depois sexo, e um sexo por vezes comum, o que se fala um sexo rápido, um sexo prazeroso, mas no momento da vida você vai me escutar, aí você vai dar o grande salto, que é a sexualidade sagrada. É a sexualidade que junta o sexo com o amor. Ambos se tornam uma coisa só, uma energia só. Agora, a maior parte das pessoas, elas permanecem no sexo pela vida inteira. Pela vida inteira. E a internet, ela ajuda muito isso. Você permanecer no sexo a vida inteira. Nunca há o amor. Você não pode amar uma internet. Você não pode amar. Eu pensava quando eu era jovem que eu amava a Madonna. Mas não é um amor, é um ídolo. Se eu estivesse perto dela, jamais eu amaria. Jamais eu amaria. Então, o Tantra diz sexo, amor e um sexo sagrado. Mas para isso, algumas coisas precisam ser entendidas. Primeiro, você tem que se aceitar profundamente como você é. Se aceitar profundamente como você é. A tua forma de fazer sexo, a tua forma de amar, não é uma aceitação, é uma aceitação profunda. Porque se você não se aceita, vai sempre haver uma distância entre a tua forma de se relacionar sexualmente e a forma real. A forma real. Quando você se aceita, aí a energia sexual tua aumenta muito. Quando você vai para o sexo para se desmanchar, para se diluir, uau! E quando você faz da sexualidade uma meditação, o teu sexo vai durar muito mais tempo. Muito mais tempo. E o sexo que demora mais tempo, ele começa a manifestar uma energia chamada Kundalini. O que é Kundalini? A tua sexualidade começa a aumentar. Imagina você esfregando as duas mãos. Esfrega as duas mãos. Quanto mais você esfregar, mais quente vai ficando. Essa quentura que nós usamos até em terapias, quem é terapeuta tântrico, não esfrega as mãos, mas respira, que é uma respiração que pode ser usada no sexo para aumentar o teu tempo de envolvimento sexual, que chama Bhastrika, que é assim. Você respira bem rápido. Isso aumenta a tua Kundalini, o teu prana, a tua energia vital. Se você esfrega as mãos muito, você aumenta a tua energia vital. Aumenta muito a tua energia vital. Se você pega dois órgãos sexuais e começam a fazer essa fricção muito forte, esfrega, isso vai aumentando. E se você faz o ato sexual por muito tempo, isso chamamos de Draveta, que é quando você retém a sexualidade, primeiro que o teu orgasmo ele vai ser uma porta para essa libertação.
uma porta muito maior, muito maior. O teu orgasmo não é um orgasmo pequenininho, ele é um orgasmo uau, extraordinário, porque a energia envolvida é muito grande, muito grande. Ou você pode, em alguns momentos, nem ter esse orgasmo. Aí essa energia não tem para onde ir. Está ali colocando energia no outro. E aí você pode usar para cura, você pode usar para trabalhar, você pode usar para meditação, que é exatamente o contrário da sexualidade no Ocidente. O ato sexual ocidental, ele é tão somente para as pessoas se satisfazerem o mais rápido possível, como muitas vezes os animais fazem, de uma forma muito rápida, como todo o Ocidente, né? Todo o Ocidente é muito rápido. Tudo no Ocidente tem que acabar depressa. Tudo no Ocidente tem que se resolver depressa. Não entra nessa energia. Não entra nessa energia. Quanto mais excitação você puder guardar, quanto mais excitação você puder reter no ato sexual, prática, 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 prática. Volto a repetir, o teu orgasmo vai ser muito maior. Talvez você tenha um prazer que você nunca teve. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é perceber que você pode usar isso para ter uma experiência de iluminação, que é o chamado samadhi. Samadhi. Mas para isso, volto a repetir, o diálogo de Shiva. O ato amoroso tântrico não pode ser baseado em desempenho, não pode ser baseado em descarregar tudo, que acaba a mulher pegando todas as energias complicadas do homem. O homem, por ter o pênis para fora, ele dificilmente capta energias negativas dentro de um ato sexual. De um modo geral, o homem, comparado com a mulher, ele pode se envolver com quem ele quiser, que ele não pega nenhum tipo de energia negativa. É lógico que existem exceções. Mas a mulher, volto a repetir, quando o homem joga nela todo o lixo do mundo, todo o lixo social, toda a avareza, toda a ganância. Imagina você fazendo amor com alguém e você lembrar de um líder político. Pensa num líder político, eu não sei qual líder político que para você representa tudo aquilo que pode existir de anti-amor, de anti-tesão, de anti-espiritualidade, de anti-prazer. Não, você tem que tirar todas essas porcarias. Por isso que o Tantra propõe, quando você vai entrar numa liturgia sexual, por vezes até algumas limpezas energéticas, até algumas limpezas sutis, para você entrar, uau, muito limpo dentro dessa liturgia sexual. Pois bem, eu vou responder algumas perguntas aqui, se vocês quiserem, tá bom? Se houver interesse de vocês com relação à sexualidade tântrica, ok? É importante falar que hoje o Tantra, ele fala, vá sem pressa e busca aquilo que é mais natural no sexo. Então, comer frutas antes, acender um bom incenso, escutar boas músicas, não ter no quarto nada de artificial, nada de plástico, nada de couro, procurar usar poucas roupas, usar os lençóis sempre de algodão, fazer amor em cima de uma montanha, próximo do mar, fazer amor na natureza. Tudo isso é incrível. E hoje que eu estou dando essa aula, que é o Dia dos Namorados, eu resolvi falar sobre isso, não é? Lembrando que, claro, quando o Tantra, o objetivo sempre é o amor. Sempre é o amor. E, então você pode usar camisinha, mesmo não sendo natural, sendo de plástico, mas aí o teu amor vai ultrapassar esse pedaço de plástico. Ok? Então deve-se usar preservativo, sim, se você não tem intimidade com alguém. Mas a ideia é bem lentamente, sem pressa. Não é como se nós estivéssemos indo para o trabalho, estivéssemos indo para o trânsito. Por isso que eu falo, Tantra tem muita relação
muita relação mesmo com a natureza, muita relação com a natureza. Os tântricos adoram viver perto da natureza e fazer muito amor. Quando nós começamos a pensar muito em dinheiro, em ganância, em avareza, começa a fazer mais amor. Tem um pensador que falava, assim, não lembro o nome dele agora, que a salvação para o mundo é as pessoas fazerem amor o maior número de vezes possível com o maior número de pessoas possíveis. Desde que ela ame essas pessoas, claro. Desde que elas amem. E outra característica do Tantra é perceber que o Tantra, quando ele entra na sexualidade também, você começa a sentir o teu corpo muito mais vivo, muito mais vivo. Tanto é que o William Reich, da terapia reichiana, ele vem falar que o Tantra, o Tantra ele não fala. O William Reich, ele chega e diz, o orgasmo, quando bem direcionado, ele é altamente curativo, que é uma das visões da psicologia reichiana. Existe a psicologia freudiana, que também aceita que nós temos uma energia libidinosa, que é a energia do desejo, e nós somos movidos a desejos. É o que eu vou falar para ti, assim, não há nenhum problema em ter desejos. Tem o desejo de amar. Se você tem uma parceria afetiva, tem um desejo de fazer sexo sagrado com ela, tem um desejo de alcançar cada vez mais elementos no sexo, porque o sexo, existem práticas do Tantra que você faz retenções orgásticas, estímulos de chakras em 2, são práticas fortíssimas, que você faz o giro tântrico, que é uma prática de elevação de Kundalini incrível. Algumas mulheres nos atos sexuais tântricos conseguem ter esse hiperorgasmo, que é muito diferente do orgasmo, entre aspas, normal, até porque o orgasmo normal nosso ocidental vai muito pela mente, e isso é muito complicado, né? Porque uma dica que eu dou para quem é homem é quando vocês fantasiarem dentro do ato sexual, porque eu já fantasiei muito com artistas, com outras pessoas, quantas mulheres que passaram pela minha cabeça nos atos sexuais. Mas quando você for fantasiar, fantasia com a pessoa que está ali com você. Essa é uma grande chave também. Fantasia aquilo que já está acontecendo. Fantasia com a pessoa que está ali. E também propõe as suas fantasias, os teus desejos para a pessoa amada. Se você retém, se você lutar contra as tuas fantasias, se você lutar contra a tua forma de fazer amor, para você reprimir, para você suprimir a tua forma de fazer amor, isso te desgasta demais, demais. Então, aí vem essa questão do Tantra, né? Se soltar, aceitar o que você é, fazer no ato sexual. Isso, eu tenho uma formação de terapeuta tântrico, eu estou oferecendo muito conteúdo aqui para ti, claro. Se você quiser ir além do que eu estou oferecendo aqui, ir além, eu tenho a formação de terapeuta tântrico, tanto presencial quanto online. A ideia é que você seja um terapeuta sério do Tantra, sério, mas também que você saiba uma série de elementos, porque o Tantra dentro do ato sexual, que é o que eu ensinei nesse livro, mas o livro não existe mais, você tem elementos incríveis dentro do ato sexual tântrico. Você tem, por exemplo, uma forma de escolher o dia da prática de acordo com o ciclo menstrual da mulher. Tem dias mais propícios, dias menos propícios, tem dias para um sexo mais yang, outros para um dia mais amoroso. Tem o Bruta Pratyarana, que é a preparação corporal para um ato sexual, que envolve comer muitas frutas, envolve jejuar. Aí você começa a ter esse hábito de ter o corpo muito puro, que chama Kriya, um corpo muito saudável, muito forte, muito flexível. A preparação do ambiente, o trono do amor,
quer saber usar as toalhas, os perfumes corretos. Tem perfumes que são muito desestimulantes. O Tantra, você não pode entrar num ato de amor usando perfume de rosa, nem de violeta, nem de jasmim, nem de lavanda. Não, tem os perfumes certos que são estimulantes. Tem as músicas estimulantes. Tem os quadros na parede que você usa. Tem o vestuário, que tem algumas cores que estimulam muito a mulher. E tem cores que estimulam mais ao homem. Tem os banhos que você toma antes das práticas, 1 ou 2 dias, que são 4 tipos de banhos. Você pode escolher banhos de ervas, banhos de perfume. Existe a prática de você deixar a tua coluna bem flexível. Existem mantras que você usa dentro do ato sexual, que você fica pensando, como Om Shri Gan para uma situação, Om Shri Klim para outra, Om Shri Shrim para outra. Tem mandalas que você olha antes de fazer amor, porque esses mandalas te estimulam muita coisa. E tem as respirações também, a ritualística com o vinho, que vocês tomam vinho junto, e hoje é o dia dos namorados, eu vou tomar um vinho aqui com a Ananda, já estou convidando, ela está aí, está aqui junto com a gente, está respondendo aí, se alguém quiser informações sobre esse curso. Sempre lembrando que eu dou muito conteúdo para vocês, muito. É só quem quer ir um pouco além, ou muito além. Eu ensino as posturas sexuais, né, que no Tantra normalmente a mulher fica por cima do homem, ou se são 2 mulheres, a mulher ativa fica por cima, porque ela controla o orgasmo masculino, e até porque a mulher por cima, uma hora eu falo disso para vocês com calma, a mulher por cima, o homem tem muito... ele vai ter um orgasmo muito mais demorado com a mulher por cima. Porque se a mulher fica de 4 diante do homem, e pode fazer isso, pode, mas mais no fim do ato. Porque se a mulher fica de costas ou de 4, mexe muito com a ideia do macho cobrir a fêmea. Do macho cobrir a fêmea. E o homem acaba tendo um orgasmo, mesmo ele não querendo, às vezes. Mesmo ele não querendo. Falo também da adoração, de você fazer liturgias para adorar a pessoa amada, dos lilas, que é como estimular a audição, a visão, o olfato, como estimular todos os nossos sentidos dentro de um ato de amor. Então são os lilas eróticos também, das formas de beijar. O Tantra tem o lábio inferior mexe com uma coisa, o superior com outra, forma de abraçar, forma de trabalhar com os órgãos sexuais. As minhas formações é sempre focando no amor. Eu trato o Tantra como algo sagrado. Eu não vejo o Tantra como ele é visto no Ocidente, que muitas vezes até é uma forma de prostituição. Não tem problema você ter uma forma de prostituição, mas não, eu acho que não se deveria usar o nome Tantra. Muitas vezes o Tantra é nivelado por baixo. As pessoas que às vezes ensinam Tantra não têm vocabulário, não têm conteúdo, não adentram nessa coisa linda do Tantra, que é um passo para a iluminação. E aí a gente fala das posturas, né, as várias posturas que envolvem o que cada uma delas mexe, que chakra que cada uma mexe, e isso não tem nenhuma relação nenhuma com o Kama Sutra, porque o Kama Sutra está relacionado com a sexualidade muçulmana. O Kama Sutra, minhas irmãs, meus irmãos, não ensina como fazer amor direito. Quem de vocês quer aprender a fazer amor mal feito? Levanta a mão aí. Leiam o Kama Sutra. Porque o Kama Sutra, ele primeiro que é sempre um homem com várias mulheres. E o homem está de turbante. Ou seja, ele é de uma tradição antinatural. Ele é de uma tradição que só dá importância para o prazer do homem. As posturas são todas para o homem. O Kama Sutra não fala de amor.
O Tantra fala o tempo inteiro de amor, fala dos tipos de mulheres que existem dentro da prática tântrica, como cada uma gosta do homem também, mas sempre isso tem relação com a sexualidade sagrada, ok? Quando a gente fala de Tantra e sexualidade, existe um livro que chama Anandaranga. Anandaranga não é lá grande coisa, mas dá um banho no Kama Sutra. O ocidental, como é obcecado por sexo mal feito, isso vem dos nossos avós, bisavós, dos europeus que invadiram aqui, porque o índio sabe fazer amor muito bem feito. O índio é muito livre amorosamente. O índio é muito orgástico. O índio tem vários relacionamentos onde ele aprende a fazer amor. Ele não tem vergonha do sexo, o índio. Ele não tem vergonha do cheiro do sexo. O índio faz amor com todo mundo vendo. Então, o Tantra tem um livro que não é tão antigo, então que dá essa liberdade, que é o Anandaranga, mas vocês vão aprender um pouco mais comigo aqui, ou quem sabe um dia indo lá para a Índia, estudando em Kajuharo, que é onde você estuda a arte do amor. Então, a Ananda vai colocar aqui os 2 cursos, que é um curso que eu tenho de formação de terapeuta tântrico. Esse é um curso para ser um terapeuta e saber muita coisa de Tantra, porque ele é enorme. E o outro é um curso de Maituna, ele é um curso pequenininho, de Maituna, o ato sexual tântrico. Esse é um curso menor. Se vocês tiverem vontade de fazer, ela vai colocar os links. E eu não estou vendo perguntas de vocês hoje, tá bom? Quem tiver interesse no curso, tá aí a dica. A Ananda vai pôr. Seria muito legal vocês clicarem, conhecerem. Vocês ajudam a Ananda, mesmo não comprando o curso, para conhecer, às vezes indicar, aí vocês me ajudam. Ou, se vocês quiserem fazer, quiserem adquirir. Não querendo, façam perguntas aqui para mim, tá bom? A Karen Shakti, qual que você fez, que você recomenda bastante? A Karen Shakti recomenda. Agora, Priscila, você tem um filho de 15 anos, que legal, né? Que legal essa nova geração, hoje, que está ensinando os filhos a fazerem amor. Sabe, eu aprendi a fazer amor assim. Meu pai me chamou, até hoje eu lembro disso. E não estou culpando ele. Ele falou, a mulher vai lá, você pega teu pênis e coloca dentro. E mexe. Sabe? Agora, hoje, é exatamente o contrário, né? Eu venho de uma geração que é muito reprimida sexualmente. E hoje existe exatamente o outro lado, né? Que é a sexualidade da internet, que é os filmes pornôs, tudo isso. Que num certo momento todo mundo vai passar por isso. O problema é você parar nisso. Parar nisso. Hoje falar para o jovem, nunca veja um filme pornográfico. Não, talvez veja, mas não pare nisso. É muito mais que isso. É muito mais. Isso aí é só corpo. É só corpo. E que agora até esqueci que eu ia falar aqui, me perdoem. E que legal que tem gente como a Priscila que conversa com o filho de sexualidade. Aliás, eu vou ser um pouco preconceituoso, vocês me perdoem? Vou ser um pouco preconceituoso. De um modo geral, eu acho muito melhor a mulher ensinar o homem a fazer amor. Não o pai ensinar o filho, a mãe ensinar o filho. Eu acho que é muito melhor. Quer dizer, eu estou desatualizado, porque eu aprendi a fazer sexo, foi em 1975, 75, 76. Eu não sei hoje como está se ensinando isso, tá bom? O nome do lugar na Índia é Kajuharo. Kajuharo é um local que, se você souber perguntar, questionar, você vai ter acesso à sexualidade sagrada. Eu tive uma vez lá, foi em Kajuharo que eu recebi a massagem tântrica de verdade, que é o que eu ensino. Não que as outras sejam de mentira, mas a massagem tântrica da Índia. Prana Pratista Kara Nyasa Kosha Pratyahara. Eu recebi aqui no Brasil de Levi Leonel, foi um dos maiores mestres de Tantra, se não o maior que já existiu aqui no Brasil. Foi meu professor de Tantra, foi professor do Prem Baba de Tantra,
do Janderson, o Prem Baba, éramos muito unidos, eu e o Prem Baba. Ele estudou Tantra há muitos anos com o Levi, depois ele abandonou esse caminho, só que o Levi se decepcionou muito com o Tantra e ele abandonou os ensinamentos de Tantra. Mas ele falou, vai para a Índia, que você vai conhecer muita coisa lá. Se você quer conhecer essa parte terapêutica, vai para Kajuraro. E eu fui para Kajuraro e tive acesso à massagem tântrica, que ela não é muito sexual. Mas lá eu conheci várias... Não, massagem tântrica não leva ao orgasmo. Não leva. A massagem que leva ao orgasmo é a massagem haitiana, senhorita Lacerda. É a massagem haitiana, senhorita Lacerda. Acho que é esse mesmo teu nome, né? Dependendo do pai, sim, é triste, exatamente. É lógico que tem exceções. Tem homens que sabem falar de amor, uau. Tem homens incríveis no amor, né? Mas tem alguns que, quando vai ensinar o filho, só passa todo esse ranço machista, né? Vamos ver, boa tarde. Venho estudando sobre o Tantra há alguns meses e tenho vontade de aprender a massagem tântrica. Essa plataforma tem curso sobre? Sim. Eu ensino, na verdade, a série 5 massagens tântricas. Que 4 delas não são bem tântricas, são mais haitianas, que é essa com a pontinha dos dedos, que chama Toque da Borboleta. Se você quiser conhecer aqui no YouTube essa massagem Toque da Borboleta, coloca na Ananda, que é a minha companheira, Ananda, Toque da Borboleta. Vocês vão ver que coisa linda que é o Toque da Borboleta. Que ela é chamada aqui no Ocidente de... tem os nomes ingleses, né? Porque, sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós, tupiniquins, nós sul-americanos, temos um pouco de baixa estima, infelizmente. Talvez, se vocês entenderem o que eu estou falando, vocês vão abrir mão dessa baixa estima, que é gostar de tudo que tem nome americano. Então eu lembro que saiu uma época Power Yoga, Tantric Message, Prana Healing. Tudo que tem nome americano a gente engole. Eu fiz alguns cursos no ano passado de empresariais, que eram cursos mais voltados à empresa, né? Um chamava Flow, outro chamava Diamond, outro chamava... sabe? Porque nós valorizamos esses nomes em inglês. Mas o nome da massagem tântrica, olha só, é Prana Pratista Kara Nyasa Kosha Pratyahara. É o nome bonito, Prana Pratista, insuflar energia. Kara Nyasa, com uma identificação do sagrado. Kosha Pratyahara, Kosha no corpo, e Pratyahara é com atenção plena. Atenção plena. Então, eu sugiro... então eu ensino essa, mas algumas que são mais massagens haitianas, de Eda Haiti, mas eu não quero falar o nome, porque é tudo nome em americano, como vocês conhecem. Eu acho tão bobo esses nomes. Lembrar que eu não tenho monopólio da verdade. Você pode achar, sei lá, eu acho bonito esses nomes americanos, Sensitive Message. Eu não gosto. E a gente pode ser irmão mesmo assim. Não precisamos, né, pensar Power Yoga. Por que Power Yoga? Agora existe o Super Yoga. Será que a gente precisa disso mesmo? Desses nomes americanos para fazer valer? Tá bom? Eu tenho um livro de Tantra, tá? Não é o melhor o meu livro, esse daqui não é o melhor. Tem um livro melhor que o meu, mas esse daqui é mais fácil para vocês. Se vocês quiserem esse livro, vocês vendem no Amazon.com, enfim. É um livro meu, Tantra da Sexualidade à Iluminação. Agora, o melhor livro de Tantra, o melhor, chama Tantra, Sexo e Espiritualidade, do George Felsenstein. Não sei se a Nanda está aqui para ela colocar esse nome. Ele é o melhor. Esse é o meu livro, que eu publiquei. Um livro grosso, tá vendo? Se vocês gostam da minha forma de ensinar, esse daqui. Mas o melhor chama Tantra, Sexo e Espiritualidade, do George Felsenstein. Tem a impressão que é a editora Nova Era, mas tem a impressão também que é um livro que não existe mais. Esses livros muito bons de Tantra, eles deixam de existir.
os livros do Osho, de Tantra, eu não recomendo muito, Dai. Você vai ver, eu adoro os livros do Osho. O Osho é um dos meus mestres, é o mestre principal, mas os livros de Tantra, ele fala de um monte de coisa, menos de Tantra. Então, ele não ensina nenhuma técnica assim mais para valer de Tantra, tá bom? Mas, meus irmãos, isso é tudo opinião, tá bom? A Ananda, minha companheira, ela lê um autor, escreve o nome aí, meu amor, desse autor, que é um autor que eu não consigo ler. Ele é tão profundo, esse autor, que a Ananda vê, ele é tão para valer, que quando eu leio romance, sabe, romance policial, eu gosto de ler Sidney Sheldon, ler livros mais bobinhos. Eu gosto de ler livros bobinhos, de policial, de romance, livros bobos. Já a Ananda gosta do autor, como que é o nome dele? Uau, o livro tem até índice atrás de tantos nomes que tem, tá bom? Então eu recomendo. Agora outra coisa, vocês podem procurar no site do Pedro Kupfer, tá? O autor é Joel Dicker, que ela lê. São livros incríveis, mas me cansa muito esses livros. E o nome a Ananda vai pôr aí é Tantra, Sexualidade. Não, é Sexo e Espiritualidade, do George Felsenstein, Ananda. Sexo e Espiritualidade. Tantra, Sexo e Espiritualidade. George Felsenstein. Mas eu repito, eu não sei se vocês vão gostar. Ele é muito profundo. Ele não fala nada de sexualidade, nada. Esse daqui meu, eu abordo um pouco mais a sexualidade, tá? E esse livro, para quem faz o curso comigo, é um bônus, né? Você ganha um desse daqui em PDF e um desse daqui também em PDF, que são os meus 2 livros publicados de Tantra, tá? Meus irmãos, esse livro do George Felsenstein é difícil achar, cara, e só no Mercado Livre, acho. Ou em inglês, na Amazon.com você encontra em inglês. Bom, vocês gostariam de saber algo dentro da sexualidade tântrica, alguma dificuldade que vocês tenham, alguma técnica para fazer com o teu companheiro, com a tua companheira? Hoje é dia dos namorados, se alguém quiser alguma informação, tá bom? Pergunta aqui para mim. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, né? Um dia a Ananda vai explicar para vocês o orgasmo feminino que chama Angrita, que é uma parte do Tantra muito bonito, que é esse orgasmo que a mulher ejacula. Algumas mulheres têm, algumas não têm. As mulheres que têm não são mais especiais do que as que não têm, porque o mais importante sempre é o amor. Às vezes no Tantra eu escuto, eu nunca tive um orgasmo. Você já amou? Eu já amei. É melhor amar do que ter orgasmos, na minha opinião. Na minha opinião. Eu acho que é aí que a massagem tântrica, que o Tantra do Ocidente se perde. Essa obsessão pelo orgasmo. Essa loucura por ter orgasmo. Eu acho que aqui o Tantra ocidental se perdeu completamente. Se você tiver que escolher entre ter orgasmo e amar é melhor. Tá? Bem melhor. Existe masturbação tântrica, sim. Como que é seu nome? Salles? Você pode voltar depois lá no YouTube, que eu estou gravando no YouTube, e eu já falei sobre isso, tá bom? Sobre a masturbação do Tantra, tudo. Só repetindo, você se automasturbar, ótimo, mas você não pode parar aí. Senão você vai passar a vida inteira se masturbando. Você pode se masturbar até o final da vida de vez em quando, mas você tem que se relacionar com alguém, senão não há intimidade, senão a gente não amadurece, tá? Otávio, que vier de contribuição, isso é sempre um prazer. Tipo, gratidão, Andréia, gratidão, que coisa linda. Que coisa linda. E um dia a Ananda fala do orgasmo feminino, que eu não vou falar sobre isso, porque é tão diferente para mim. O Guy Arsa, que foi um mestre que eu tinha de Reich, ele falava, né? O Freud disse que a mulher tem inveja do pênis. O Freud falou isso a vida inteira, né? Que a mulher tem inveja do pênis. E o Guy Arce, eu também penso assim, não, o homem tem inveja do clítoris. Da mulher tem um orgasmo atrás do outro. Uau! Nós que temos inveja disso, é incrível.
E cada orgasmo é diferente, cada história é diferente. Então, vamos falar disso, Dinha, né? Como intensificar o orgasmo feminino? Bastante tempo, fazer amor bastante tempo, ser muito acariciada. Eu vou dar uma outra aula de Tantra, eu prometo que na próxima aula que eu der, eu vou pegar um sutra de Shiva, um texto de Shiva, onde ele diz: enquanto acariciada, ó doce princesa, entre na carícia como se estivesse entrando na vida eterna. Enquanto acariciado, ó doce princesa, entre na carícia como se estivesse entrando na vida eterna. É um textinho tanto. Aí eu vou aprofundar bastante, que fala do prazer feminino, tá? E Shiva diz para a mulher: enquanto você estiver sendo acariciada, entre na carícia. Mas o que é isso? Eu vou explanar melhor para vocês. E quando você entrar na carícia, você vai estar entrando na vida eterna, tá bom? Entrando na vida eterna. Então é isso. Quem está aqui no YouTube, se você puder fazer a gentileza de colocar um barra limpa. Quando eu falo de Tantra, eu chamo de barra limpa, eu não sei como é o nome disso, mas quiser compartilhar, porque eu sinto que eu devo algo para o Tantra. O Tantra me trouxe a minha companheira, me trouxe outros amores que eu tive na minha vida. Eu devo muito ao Tantra, minha filha veio do Tantra, e é uma luta meio inglória para mim. Vocês me perdoem me desabafar aqui, falar de um Tantra sagrado nesse momento onde o Tantra é massacrado. Camila, a igreja também tirou esse se soltar da mulher, muito bloqueio de crença, sim, muito bloqueios mesmo, né, de contra a mulher, né? E o Tantra é uma escola feminina, uma das poucas escolas femininas. O Tantra realmente é o culto ao feminino. Tanto que tem um livro do Van Litsenbeth, esse livro é bom também. Esqueço o nome dele, o nome é Van Litsenbeth, mas o nome do livro é Tantra, o culto ao feminino. Tantra, o culto ao feminino. Muito antes de se falar de sagrado feminino, nos anos 70, o Van Litsenbeth, ele é um belga. Ele deu aulas aqui no Brasil, eu participei de um congresso com ele, eu era aluno do De Rose, e ele já falava de Tantra, o culto ao feminino, porque o Tantra realmente é um culto ao feminino. Ele realmente é um culto ao feminino. O Yoga Sutra de Patanjali, ele fala do yoga, que é o yoga e o Tantra são irmãos, né, estão juntos, mas não fala da sexualidade tântrica. O Yoga Sutra de Patanjali, que é um livro incrível, né? Incrível. Então é isso, meus irmãos. Gratidão para vocês, gratidão para quem está compartilhando, para quem, se vocês puderem usar isso que eu ensinei, né? Não só ser uma teoria. Hoje, se for fazer amor com alguém, faz com atenção, pega as técnicas que eu ensinei, começa a usar, que vocês vão ver, uau! O corpo de vocês é o maior parque de diversões que pode existir. Disney é maravilhoso, mas o corpo de vocês é o maior parque de diversões que pode existir. E, na minha opinião, é o que leva você mais rápido. O Vedanta da Índia também leva muito rápido sem o corpo, o Zen também. Mas vamos colocar Zen, Vedanta e Tantra. Te levam muito rápido para a iluminação. Muito rápido mesmo. Tá bom? Que bom, Camila. Vou fazer um mantra tântrico para a gente terminar, ok? Curtinho, e gratidão a todos vocês. Amor de amor, felicíssimo dia do enamoramento. Enamoramento é quando a gente está trocando amor com alguém. Tá bom? Feliz dia do enamoramento. Um mantra tântrico. Vocês que são do yoga, vocês vão gostar, ele é assim. Jai Guru Shiva Guru Hare Guru Ram Jagati Guru Paranguru Sat Guru Shan Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chichi Guru Gana Guru Chinmaya Guru Om. Mais uma vez para fecharmos. Jai Guru Shiva Guru Hare Guru Ram Jagat Guru Paranguru Sat Guru Shan Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chitkana Guru Chinmaya Guru Om.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gratidão.